A gente não pode fazer comunicação só porque tem que fazer comunicação ou porque tem que colocar na rua um instrumento. A comunicação interna é uma necessidade porque, primeiro, a empresa, para sobreviver, ela precisa falar com seus funcionários. Então você precisa conhecer os anseios, conhecer as necessidades. Então, no final das contas, o que a comunicação interna vem gerando hoje em todas as empresas é um orgulho maior de pertencer, um orgulho maior de pertencimento a um grupo dentro da empresa. A comunicação interna engloba interações, processos de trocas e relacionamentos dentro de uma empresa ou instituição. É por meio dela que uma organização recebe, oferece e canaliza informações, adquirindo um conhecimento que pode auxiliar na tomada de decisões. Além de levar informação a todos que fazem parte de uma empresa, a comunicação interna tem como objetivo motivar, integrar e promover a identificação dos colaboradores com a organização. Realizar uma comunicação interna eficiente é conseguir estimular o comprometimento do funcionário com a corporação, tornando-o uma parte consciente e ativa dentro da empresa. É pensar no principal stakeholder da empresa, que é o funcionário. Manter o funcionário ciente da missão e da visão e dos valores da empresa. Trazê-lo para perto, informando tudo que a empresa está fazendo, todos os movimentos, todas as mudanças, notícias boas e notícias não muito boas, as ruins também têm que ser comunicadas e muito bem comunicadas para que isso não seja transmitido para os terceiros de forma errada e venha prejudicar ainda mais. Entendendo que para as relações públicas, comunicação e relacionamento são conceitos inseparáveis e indissociáveis. Então, a importância da comunicação interna se dá, a relevância da comunicação interna se dá efetivamente porque eu estou tratando de um público estratégico, ou seja, eu estou desenvolvendo estrategicamente relação com um público que é um público fundamental para a existência da organização. Comunicação interna, eu diria que são as ferramentas que você utiliza para trabalhar o endomarketing. Essa palavra endomarketing, inclusive, eu não gosto de utilizar, mas é o que a maioria das organizações está comentando, falando endomarketing. O termo correto é marketing interno, né? Trabalhar o seu marketing interno. E trabalhar o marketing interno com essa visão de futuro, ou seja, orientação para o seu cliente interno. Hoje, na Ampla, a gente adota como política de comunicação em relação ao funcionário envolvê-lo em todas as questões da empresa. O que eu quero dizer com envolver? A gente não só procura saber dele o que ele quer que a empresa comunique, como a gente também tenta buscar que ele traga essa informação para a gente. As ações realizadas por uma empresa, quando bem-sucedidas, têm forte impacto na vida profissional dos colaboradores, mas podem se estender para além da corporação, trazendo benefícios para a sociedade e, é claro, aumentando a identificação e a admiração dos funcionários pelo lugar onde trabalham. Nós formamos um grupo permanente que trabalha a igualdade de gênero e raça dentro da companhia. E esse projeto As Cores do Saber foi exatamente buscar conscientizar a força de trabalho para que possa trabalhar isso junto da empresa, a igualdade racial. Então foi uma campanha bastante ampla em que nós envolvemos todos os empregados, envolvemos também, chegou até a família, porque nós envolvemos os filhos que estavam no ensino fundamental, ensino fundamental e ensino médio. Foi uma campanha que utilizou todo tipo de forma lúdica, nós trouxemos as crianças para cá, fizemos brincadeiras com informações ligadas à cultura negra. As relações internas de uma empresa refletem a sociedade na qual a organização está inserida e, por isso, transformam-se ao longo dos anos. Com o advento da internet, as pessoas passaram a ter acesso a informações que antes não tinham, numa velocidade cada vez maior. Com isso, são cada vez mais participativas e críticas. E a partir do ano 2000, quer dizer, no final da década de 90, você começa a ter a massificação da internet, onde o consumidor, o indivíduo, tem acesso a uma rede que possibilita ele reclamar, cobrar, ou seja, colocar a sua cidadania até no último estágio, onde ele consegue, na verdade, ter o controle daquela operação em relação à empresa que ele tem uma relação. Isso faz com que
as relações das empresas em relação à sociedade, à comunidade, aos seus clientes e aos funcionários mude radicalmente. Por quê? Porque ela tem que ser cada vez mais transparente no que ela faz. As empresas e seus gestores vêm percebendo essa mudança e cada vez mais compreendem a importância de conhecer melhor e de estreitar sua relação com aqueles que cuidam de sua produção. Hoje você não tem mais a possibilidade de controlar e obrigar as pessoas a fazerem qualquer outra coisa, senão aquilo que elas se sintam motivadas e engajadas a fazer. Então, não adianta você imaginar que você está sob o controle da sua equipe de trabalho e que você, pela ordem, você faz com que as pessoas executem exatamente aquilo que você acha que elas precisam executar. Por mais criativas e inovadoras que sejam as ferramentas de comunicação interna, é preciso que elas sejam pertinentes e eficazes para o público a que se destinam. Dentro da empresa, você tem diversos públicos. Então, o mercado interno, que a gente chama de mercado interno da empresa, também tem que ser segmentado. E as comunicações, quando se trata, por exemplo, de comunicação interna, eles simplesmente, assim, a grande maioria, não, é comunicação interna e pronto, são todos empregados. E não é assim. Dentro de uma organização, principalmente de grande, de médio porte, você tem diversos públicos ali dentro. E a mídia não pode ser a mesma, a comunicação não pode ser a mesma. Para isso, é preciso realizar um bom planejamento e assim definir com mais precisão os rumos de sua comunicação interna. Equivocadamente, muitas vezes o profissional de comunicação pensa na ferramenta antes de pensar no planejamento de comunicação. Ele pensa assim, vou fazer um jornal, vou fazer uma revista, vou fazer um vídeo, vou fazer um programa de rádio, Ele está pensando na ferramenta, mas ele não está pensando na causa que gerou aquela ferramenta, a existência daquela ferramenta. Então o planejamento, ele acontece exatamente para dar raízes a essas ferramentas. Como acontece com qualquer vertente da comunicação, o planejamento estratégico da comunicação interna deve ter como ponto de partida conhecer bem o público a que se dirige, no caso, os funcionários da empresa. Não dá para você falar em comunicação interna sem pensar na cultura organizacional, né? Essa cultura, ela é criada a partir de uma análise dos profissionais que trabalham na empresa, né? E a comunicação, ela tem que estar sempre pensando no comprometimento do seu funcionário, no poder de criar valor que ele tem para o negócio, né? Impulsionando, no caso, a empresa que ele trabalha para diversas transformações. E a gente sabe que a comunicação ela vai reforçar, ela vai influenciar a cultura organizacional. Ela não determina, ela não define ou ela não sozinha muda uma cultura organizacional. A cultura é algo muito mais profundo, né? É o jeito de ser e o jeito de agir de uma organização. Cabe à comunicação interna trabalhar esses sentidos, reportar aquilo que está acontecendo, mas ela tem que trabalhar junto com outras áreas para uma possível mudança dentro de uma visão de longo prazo da cultura. Para chamar a atenção dos funcionários e aumentar as chances de apreensão do conteúdo divulgado, as empresas investem cada vez mais em formas criativas, dinâmicas e atraentes para se comunicar com seu público interno. Se é o caso de uma unidade de fábrica e o funcionário não ter acesso à internet, o velho e bom jornal mural. A revista, uma publicação interna, em muitas situações, ela é nota 10, porque além dela trazer, em geral, né, as informações relativas à empresa, ao negócio, naquele período que está acontecendo, a empresa também valoriza o funcionário. Por outro lado, novos canais surgem, como mídias sociais, fóruns, comunidades online, onde os funcionários podem desenvolver um diálogo com a empresa, desenvolver um diálogo com seus líderes, fazendo o que a gente chama de colaboração. Então, a adoção de mídias sociais pelas empresas é algo inevitável. Eventos corporativos, eles para mim são extremamente importantes. Desde que sejam periódicos, desde que tenham uma finalidade muito clara, eles também são muito importantes porque eles fazem parte do relacional. A intranet, ela além de ser dinâmica, ela tem que oferecer serviço. Isso é muito importante.
porque senão as pessoas não acessam. Ela tem que ter novidade permanente, até pela dinâmica dela. Eu acredito que o vídeo é a melhor forma de se comunicar, através entre funcionários, gerentes, diretores, campanhas internas. O vídeo é a melhor forma de se comunicar, sim, desde que exista uma estrutura para poder exibir esses vídeos. Então, o veículo é importante, a intranet é importante, a campanha interna é importante, o evento é importante, são todos importantes, mas eles não podem ser vistos como fim. Eles são meios para atingir um fim mais estratégico. O bom relacionamento de uma empresa com seus funcionários contribui para maior produtividade e sucesso no mercado. Mas como uma empresa pode mensurar se está realizando uma comunicação interna eficaz? No planejamento de comunicação, uma coisa importante é você já estabelecer os indicadores que vão fazer com que você tenha uma percepção se os resultados da sua comunicação estão sendo atendidos ou não. Uma forma de você fazer a avaliação de comunicação é você retirar a percepção do público interno em relação ao processo de comunicação. Só que retirar essa percepção do público interno, ela utiliza recursos de pesquisa qualitativa. Então eu acho que a grande questão para você poder avaliar resultados em comunicação é que você consiga estabelecer indicadores quantitativos sem abrir mão dos seus qualitativos. A reunião de resultados, ela surgiu já há alguns anos na companhia, já há cerca de 8 anos, quando a gente teve a mudança, né, de marca da Ampla, porque o funcionário ele tinha um distanciamento muito grande da diretoria, a relação com a diretoria era muito fria, muito formal. E passar o resultado, né, demonstrar os resultados da companhia é sempre muito complicado, porque tem termos muito difíceis de entender, nem todo mundo trabalha com o lado financeiro, e nada melhor para explicar os resultados como o próprio presidente. Bom dia, Niterói! Bom dia! A empresa que não tem essa preocupação, né, que não está atenta para a comunicação interna como um todo, ela deve ter uma estabilidade interna de pessoas muito grande. E isso acaba lá na frente, pode não ser no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, pode acabar impactando no negócio dessa empresa. Então, a importância que a gente vê hoje na comunicação interna é exatamente promover esse diálogo entre a alta administração, entre os diversos departamentos, para que todos tenham condições de obter um objetivo comum da companhia, ligado sempre ao objetivo estratégico da empresa. Hoje a comunicação interna ela é muito mais do que meramente informação. Eu brinco que é mais formação do que informação, né? É fazer o funcionário entender qual é a estratégia da empresa, engajá-lo nas prioridades, entender que ele é a razão da existência da empresa e principalmente ele é o grande agente de mudança das empresas. Eu acho que, para mim, hoje eu vejo como uma oportunidade no campo de trabalho para o profissional de comunicação. Ainda não sinto que as universidades estão dando muito foco, que esse seja o foco do profissional, que ainda não vê isso como sendo um mercado. O novo comunicador, né, da área interna tem que valorizar a pessoa, tem que conhecer as novas ferramentas que estão chegando e principalmente valorizar o ser humano. Mostrar interesse pelo trabalho do outro, isso é fundamental, porque quando o comunicador mostra interesse pelo trabalho do outro, o outro abre o trabalho para o comunicador. Para desenvolver a comunicação interna de uma empresa de forma eficiente, é preciso ter uma visão estratégica do negócio para mediar e alinhar as relações entre a empresa e seus colaboradores. Tratar de forma planejada questões internas que afetem a organização e todos aqueles que a integram. Uma comunicação que dê conta de abrir e manter canais em que a empresa e funcionários tenham a capacidade de ouvir um ao outro e, ao mesmo tempo, a oportunidade de se expressar.